São Lucas 19, por favor. Mas um dia senti mi pecado e vi sobre mim a espada da lei. Me deprisa e huí. Em Jesus me escondi e abrigo seguro en Él hallé. Sabe, a obra do Senhor Jesus foi uma obra completa, mas Ele não pode transformar as pessoas se as pessoas não tomam suas decisões, porque Deus Ele nos concedeu algo chamado livre albedrío. Significa, você tem que capacidade de decidir. Você decide. Ele não pode imponer a vontade dele sobre nós outros. É como você que tem um filho, você como padre, que é o que você acha? Você orienta seus filhos. Ou não é verdade? Você orienta. E mientras eles estão chamaquitos, você os vai aí. Mas chega uma certa idade que você já não tem mais nada que fazer. A única coisa que você como padre pode fazer, como madre, é orientar, é mostrar a ele os caminhos, lo bueno, mas quem vai decidir? Ele vai decidir. E o maior problema das pessoas é que elas têm muita dificuldade para poder usar a cabeça. As pessoas, em sua maioria, elas são guiadas por el coração. Elas são guiadas por as coisas que elas sentem. O ser humano é muito emotivo. Então, ele deixa que o coração ocupe o lugar da cabeça. Você vê que Deus é tão sábio que está na criação, Ele colocou o cérebro por em cima do coração. Por quê? Já é para que eu entenda, a cabeça tem que estar por em cima do coração. Mas as pessoas em geral, elas não usam a cabeça. Elas se guiam por as coisas que elas sentem. E isso ha ocasionado o caos que nós outros vemos. Você vê quantos ninhos você vê aí na CAD, você diz, meu Deus meu, tantos ninhos aí nos semáforos pedindo dinheiro. Aí a pessoa que é ignorante, ela diz, como que Deus permite uma coisa desta? Pero, quem foi que tu viu? Foi Deus? Não. Deus deu ao homem o poder de reproduzir. Mas a pessoa tem filhos sem pensar. Sem pensar. E no início da criação, Deus disse, multiplicaos. Porque a terra estava aqui. Então havia que multiplicar. Agora não. Mas a gente todavia guarda isso. Não, tem que multiplicar. E aí nós outros vemos esse caos social. De pessoas, ninhos que estão aí sem padre, ninhos que crescem sem padre, ninhos que crescem sem madre, crescem criados por familiares, por abuelas, não que as abuelas sejam malas, pero não é la madre, ou seja, e esse caos que vemos. Mas todo por quê? Porque as pessoas, elas usam o coração, elas não usam a cabeça. Porque se a pessoa usar a cabeça, ela pensaria, bueno, nós outros estamos recém-casados, não temos agora uma condição para ter um hijo, não temos, vamos aguentar-nos, hasta que nos estabilizemos economicamente, hasta que tenhamos uma boa casa, já tenhamos uma casa própria, já tenhamos uma estabilidade financeira, aí vamos ter um hijo. Mas a pessoa não usa a cabeça, porque ela diz assim, mas é que eu quero ser mamá. Mas que é o que você vai dar para essa criatura, mamá? Ah, não, eu vou dar-lhe pecho, tá? Que... Melhor mercado. Porque a pessoa não... Mas ela sente. Ela sente. A jovencita, ela é jovencita.
ela não pensa. Para que uma jovencita de 15 anos diz, vai noviar? Para quê? Para ser tonteria. Porque não pensa, porque ela tinha que pensar e dizer, para que eu me vou pôr de novo, assim eu não me vou casar agora? Eu quero primeiro estudar, eu quero ser na carreira, eu quero ter minha vida estabilizada, porque não vou quedar na dependência de um homem em minha vida. Mas não, a cabeça não pensa, é o coração. Ah, mas ele é tão guapo. Se eu lo dejo passar, outra se lo vai tragar. És ou não és? Mas que é isso? Que é isso? Coração. E o muchacho lo mesmo. O muchacho não pensa. Ele não pensa, se eu embaraço essa tica, eu vou destruir minha vida. Porque eu não tenho condição a hora de ter um nigo, de educar um nigo, eu não tenho nem trabalho. Mas ele não pensa. Ele usa o coração. E aí vai, embaraça a muchacha. E depois se hace a um lado da responsabilidade. Mas porque não usa a cabeça, é o caos que vemos. A pessoa elige alguém para casar-se, não com a cabeça, ela elige com o coração. Porque, não, mas é que eu sinto que é a persona. E depois que ela se casa, o que passou? E aquilo que ela sentiu, eu senti que era ele. Depois que ela se casa, ela diz, eu sinto que não és. És ou não és? Porque assim és o coração é volúvel. O mesmo coração que ama, é o coração que amanhã odia. É o mesmo coração. Ele ama e depois odia. Ele quer e depois não quer. Assim é o coração. Por isso que no livro de Provérbios, no livro de Jeremias, quando Deus, ele descreveu o coração, Deus lo deu com a coisa mais clara, para que todos possam entender por que não podemos usar o coração. Coloque aí para mim, leia por favor em voz alta. Então, se enganoso és quem? Mas que todas as coisas e perverso. O coração, además de ser enganador, además de isso, ele é perverso. Ele é perverso. Por quê? Porque ele hace a pessoa sentir algo e a pessoa se entrega a esse sentimento e depois ela vê o grave erro que ela cometeu. O grave erro que ela cometeu. Mas assim é o coração. É a natureza humana. É a natureza pecaminosa que provoca isso dentro da pessoa. Que ela tome decisões erradas, decisões que ela não pensa, e porque ela não pensa, ela sofre, ela vai sofrer. Deus ele deu a nós outros esse livre albedrio, para que eu aprenda a decidir, mas decidir com a cabeça, não com meu coração, não com o que eu sinto, é quando eu penso, é aqui, amém, gente? O culto a Deus é um culto racional. É aqui, não é aqui. Não é aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aí amanhã ela não sente. Aí ela disse, por quê, hein? Eu sentia tanto a presença de Deus, a hora eu já não la sinto. Ela foi enganada por el coração de ella. Porque a presença de Deus não produz sentimentos, a presença de Deus produz certeza. Amém. Quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho certeza. Quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho paz. Eu não sinto, eu tenho.
porque a presença de Deus produz dentro do ser humano essa segurança. Jesus, quando entrou em Jerusalém, toda a multitud estava aí cantando, colocaram as palmas, as roupas, quitaram as roupas, eles quitaram as capas e colocaram no caminho para Jesus entrar em Jerusalém. E a gente cantando: Hosana, Hosana, bendito ele que vem no nome do Senhor, cantando. Mas Jesus não se influenciou por aquilo. Era bonito, a gente cantando, aleluia ao Cordeiro, lá. Jesus não se comoveu com aquilo. Aquele não llenou o coração de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que aquelas mesmas pessoas que agora estavam cantando para ele, movendo os ramos, as pessoas que estavam dizendo bendito ele que vem no nome do Senhor, seriam as mesmas pessoas que depois iam dizer crucifica-lo. As mesmas. São as mesmas que cantaram para ele, foram as mesmas que disseram crucifica-lo. Vê como o coração é enganhoso. Primeiro dizendo que ele era o rei, que ele era o bendito do Senhor, e depois crucifica-lo. As mesmas pessoas. Porque assim é o coração. Uma hora está eufórico e outra hora ele está deprimido. Na hora ele está lleno de alegria e outra hora ele está lleno de tristeza. Assim é o coração. Por isso que nós outros não podemos ser guiados por ele. Nós outros temos que ser guiados por a cabeça. Usa a cabeça, usa a inteligência. Por que Deus é palavra? Por quê? Por que palavra? Por que Deus é palavra? Porque a palavra lhe hace pensar. Você é profissionista. Qual é a sua profissão? Arquitecto. Como você isso para sacar o título? Pues aplicándome en la escuela. Sintiendo ganas? A veces sí, a veces. A vezes não. Sí. Está compreendendo? O que você teve que fazer para sacar o título? Usar? La cabeza. Ou não? Ou você usou o coração? Não. Eu sinto. Foi assim? Você digo para seu maestro assim: maestro, eu sinto que eu sou um bom aluno. No, tuve que aplicarme. Tuve que aplicarme. Então você teve que usar? La cabeza. A cabeça. Todo mundo que se forma, estuda, tem que usar? Não pode usar o quê? A cabeça. A pessoa se aplica usando a cabeça. Ela absorve a palavra, letras, palavra. Antes dele ser um arquiteto, ele era nada. Mas a palavra, o que ele foi lendo, o que ele foi aplicando, o que ele foi estudando, converteu ele em um arquiteto. Mas ele não era nada. O que você era antes de ser arquiteto? Nada. A palavra de Deus, quando ela entra em sua cabeça, ela lhe forma, ela lhe transforma, porque a palavra de Deus lhe hace pensar. É isso que a palavra de Deus hace. E aí quando você começa a pensar, você já não é mais movido por as coisas que você senta. O que eu sinto não importa. O que importa é o que eu estou pensando. É o que está aqui. Eu me comunico com Deus aqui, não é aqui, é aqui. Amém, gente? Está compreendendo, sim ou não? Espírito, aqui. É a razão. Isso nos diferencia dos animais. Porque os animais não pensam. Eles se movem por instinto. Aí o bispo, então assim como que tem sem um perrito, ele senta. Instinto. Você vai ensinando, ele vai aprender. Ele vai ensinando, vai aprender. É instinto. Porque
o perrito não tem espírito, ele tem alma. Você vê que ele é todo dócil, todo carinhoso, alma, mas ele não tem espírito, ele não pensa. Nós outros não. Deus nos deu espírito para que nós outros pensáramos e tomáramos decisões na cabeça, não no coração. Cuidado com seu coração. Jovens, cuidado com seu coração. Cuidado. Não se deixe guiar por ele. O bispo, mas eu estou sentindo. Não vá por esse sentimento. Levar a arruinar. Use a cabeça. Use a inteligência. Então, se Jesus, ele sabia que aquela gente, toda que cantava, ele sabia que depois essa mesma gente lo iba a entregar. Vocês já devem haver sentido o dolor de ser traicionado. Quem já sentiu esse dolor de ser traicionado? É horrível, não é? Você confiou em uma pessoa e a pessoa depois lê. Jesus, ele já sabia disso. Por isso que ele não se ilusionou com aqueles aplausos, com aquela... Ele sabia. E quando você usa a cabeça, você será um pouco mais frio em suas decisões. Você vai ser calculador. Você vai calcular mais. Quando você usa a cabeça, você sai das deudas que você tem econômicas. Mas mientras você não use a cabeça, você use o coração, compra. E para pagar, depois vemos. Parcelamos em... E você vai na tenda e já lhe diz assim, quer parcelar em 6 meses sem interesse? 6 meses sem interesse, 12 meses sem interesse. Aí a pessoa, 12 meses? Sim, 12 meses. Aí vai para outro, mais 12 meses. E ela, mais 12 meses. Quando ela vai ver, já não é mais dinheiro. Mas por quê? Compra. Na cabeça. O caos é por isso. A vida das pessoas se volve um caos por falta de pensar. Eu estava conversando com uma pessoa e eu lhe disse assim: sabe qual é o problema general do ser humano? É que o cérebro é perezoso para pensar. Perezoso. Você vê que se você vai aprender um outro idioma, você começa a estudar, o cérebro já hace assim, para que você pare, porque ele não quer pensar. Ele já te disse assim, você não vai conseguir, é muito difícil. Ele já lhe bloqueia, porque ele não quer pensar. É assim, o ser humano é assim, tem pereza de pensar. Ele prefere que o outro pense por ele. Ele prefere que o outro pense por ele. Você vê que as pessoas, por exemplo, muita gente não tem mais a costume de leitura. A gente já não lhe gusta ler. Por quê? Porque cansa o cérebro. Então, se ela não lê, ela prefere que o outro lhe diga. É assim. Você vê que a gente tem dificuldade para ler a Bíblia. Porque o cérebro cansa. Mas você pode ver 2 horas de televisão, 3 horas de televisão, 4 horas de televisão, aí, Por quê? Porque isso entretém que o coração queda todo feliz. Mas esse aqui não, cansa. A pessoa lê um pouquinho já. E é assim que o diabo trabalha. Então, se Jesus, vem aí por favor. Capítulo 19. Lucas 19. Verso 41. Logo depois que Jesus viu a gente cantando, adorando e tudo isso, quando se acercou a Jerusalém, ao ver a cidade, que passou? Chorou sobre ela.
esse choro de Jesus aqui, não foi uma lágrima que ele caiu, foi um choro de angústia. Foi um choro de angústia. Chorou sobre ela, dizendo: se tu também hubieras sabido, em neste dia, lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrão dias, quando tus inimigos echarão terraplém delante de ti, te sitiarão e te acossarão por todas partes, e te derribarão a terra e tus hijos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque, leia alto, porque não conheciste. Porque não conheciste. Jesus não digo porque não sentiste que era o tempo da visitação. Jesus digo, não conheciste. Ustedes não conheceram que eu sou o Salvador, que eu sou o Messias esperado, que eu sou o Cristo de Deus. Ustedes não me conheceram, e porque ustedes não me conheceram, ustedes serão destruídos. E essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Roma sitiou Jerusalém hasta que todos se muriessem allá dentro. E foram e destruíram todo, derribaram toda a cidade. A cidade quedou, como Jesus dijo, pedra sobre pedra, todo se destruiu, todo. O templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, não sobrou nada, todos que estavam ali morreram, porque eles não conheceram o tempo da visitação de eles, ou seja, não usaram a cabeça, usaram o coração, porque no coração de eles, o Messias seria um guerreiro, que vendria libertar-los do jugo de Roma. Eles estavam esperando um Messias que viesse armado para destruir os romanos. Sentimento, coração, desejos humanos. E eles não conheceram que o Messias vindo para oferecer não um reino terrenal, mas um reino celestial. É o mesmo que acontece com as pessoas. Elas estão buscando a Jesus para construir um reino terrenal. Elas querem a Jesus para ser curadas, para ser prosperadas, para ter matrimônio feliz, para ter isso, para obter isso. Mas não foi para isso que Jesus vindo apenas. Ele vindo para trazer um reino celestial. Ele vindo para que nós outros fôramos salvos. Amém, gente? Em la cruz, Ele levou meus pecados, Ele sofreu por meus dolores, para que eu não tenha que sofrer aqui nessa vida, e não sofrer a eternidade no inferno. Para isso Ele vindo. Mas há muita gente que aún não conhece. Há muita gente que está igual a esse pueblo, que estava aí, cantava para Jesus. Essas pessoas que cantam para Jesus, cantam hinos, cantam canções, hacem isso, hacem o outro, vão às suas igrejas, mas elas não conhecem Jesus. Elas não estão aproveitando o momento da visitação de elas, porque o momento é hoje, é a hora. Não é amanhã, é a hora, porque o amanhã não pode não haver para nadie. A salvação é hoje. E Jesus ele vindo para dar isso, mas para que eu seja salvo, eu tenho que usar lá cabeça, eu tenho que entender isso. Eu posso não ter outra oportunidade, pode ser a última. Então eu vou agarrar o que Ele me está dando, aunque eu não sinta, não interessa, mas eu sei o que é correto, e tenho que agarrar essa oportunidade. Me estão compreendendo? Quem me está compreendendo? Então, senhores e senhoras, jovens, pensem nisso.
Talvez toda a sua vida você sempre foi guiado por seu coração. Você de pronto está dentro da igreja, guiado por ele coração. Igual a esse povo. Cantaram, adoraram, alabaram, mas depois mandaram crucificar Jesus. E Jesus disse, ele chorou, porque ele podia ver o que ia acontecer com aquela gente, porque eles não estavam aceitando-lo como o Senhor. Era só um momento de emoção que estavam sentindo. Se eu poderia aqui estar cantando com vocês e tal, llenando-lhes de emoção, e você de pronto saldria de aqui, oi, uau, como o bispo canta bonito. Não, cantar não canto, Cecília canta, mas você vai sair de aqui com isso, cruzando a porta, você vai volver a estar deprimido. Não é isso que eu quero. Eu quero que você salga de aqui com sua alma salva. Eu quero que você salga de aqui lleno da presença de Deus, que você salga de aqui entendendo, Jesus entrou em Jerusalém, mas agora ele entrou em minha vida. E se ele entra em sua vida, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Amém, gente? Você vai ser a mais feliz. Nada vai ser mais feliz que você. Pode ser igual, mas não mais. Por quê? Porque quando Jesus entra em uma pessoa, ele llena a pessoa de vida. A pessoa pode ser um cadáver ambulante, mas Jesus entrou, ela revive, ela renasce. Então, se eu vou orar por você que quer isso, nós vamos fazer a Santa Cena. E a Santa Cena é para você que quer tomar essa decisão, não no coração, mas aqui. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus em minha vida. Eu quero entregar-me a Jesus. Eu quero que Ele entre em minha vida hoje. Se você quer isso, coloque-se de pé em seu lugar. Foi na cruz. Fue en la cruz donde un día yo vi mi pecado castigado en la cruz. Foi allí por la fé. Fue allí por la fe Que los ojos abrí. que los ojos abrí. E ahora me alegro en su luz. Mas dia senti mi pecado e vi sobre mim a espada de la lei. Sobre mí la espada de la ley. Me di prisa e huí. Me di prisa y huí. Em Jesus me escondi. En Jesús me escondí. E abrigo seguro. Y abrigo seguro en el hallé. Cante, foi em la cruz. Foi em la cruz. Foi em la cruz. Donde dia eu vi. Donde un día yo vi. Mi pecado castigado. Mi pecado castigado en Jesús. Foi allí por la fé. Fue allí por la fe. Que los ojos abrí. Que los ojos abrí. E agora me alegro. Y ahora me alegro en su luz. Ó Senhor nuestro Deus, que tu pueblo neste momento, meu Senhor, tenha entendimento. Entendimento, Jesus. Aqui há pessoas que já sofreram tanto em la vida, porque ela sempre se moveu por lo que ela sente, e isso la hizo tomar decisões que la hicieron sofrer. Agora ela entende, Jesus, que não podemos ser guiados por las coisas que sentimos, mas ser guiado por lo que dice tu palavra, na cabeça. Meu Senhor, Jerusalém foi destruída porque aquele povo te rechaçou, mas aqui as pessoas não te estão rechaçando,
Ellas te estão aceptando, Jesus. Elas estão reconhecendo a ti como el Messias, el Cristo, el Senhor. Então, Jesus, que nesta manhã tu entres a la vida dessa persona, essa vida que foi tão marcada de dolor, de tristezas, essa persona que de pronto nem se acuerda quando foi a última vez que ella tuvo um pouco de felicidade. A vida ha sido tão amargada, Senhor, e ella necessita conhecer-te, Jesus. Então, hoje, Senhor, que todo o mundo comemora a entrada triunfal do Senhor, e eles comemoram a entrada em Jerusalém. Nós vamos comemorar a entrada do Senhor na vida de cada pessoa que está aqui, porque se tu entras nessa vida, haverá festa. Aleluia. Hable com Deus aí a hora, hable com Ele, diga-lhe a Ele isso, diga-lhe a Ele: Senhor, a hora eu entendi, e eu quero que tu entres em minha vida, em meu coração, em minha alma. Diga-lhe a Ele, hable com Ele. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, talvez essa pessoa não sepa nem orar, nem falar, mas ela está sendo sincera, ela quer cambiar, ela quer conhecer-te, ela quer, Jesus, que tu lhe des uma nova vida, um novo coração, que tu la transformes, que o Senhor Espírito Santo la haga ser uma nova criatura. Ó Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, vem sobre eles, Espírito Santo, porque quando o Senhor viene, todo é transformado, todo se hace novo. Espírito Santo, desciende sobre tu pueblo neste momento, desciende sobre essas vidas, Espírito Santo, para llená-las de ti, Senhor, para transformá-las. Ó Espírito Santo, sopla sobre este lugar tu presença, sopla, Espírito, tu presença sobre essas pessoas, e vem-me, Senhor, a transformá-las, vem, Espírito Santo, a llená-las de vida. Espírito de Deus, entra nesta vida, entra, Espírito Santo, neste coração que está tão herido, tão lastimado, esse coração que já foi tão traicionado. Espírito Santo, remova esse coração viejo e dê a essa pessoa um coração novo, dê a ela um coração novo, Espírito Santo. Quita esse coração que já está tão endurecido e coloca um coração novo. Ó Espírito de Deus, vem sobre essa persona e transforma-la. E neste momento, meu Senhor, mientras ela está orando, buscando que o Senhor Espírito Santo la esteja moldeando, la esteja transformando, removendo pensamentos malos, equivocados, e colocando em ela tus ideias, tu querer, tu voluntar, Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo neste momento, hable com Ele, pida-lhe a Ele que Ele venga sobre sua vida. Ven ahora, Espíritu Santo, yo estoy aquí. Deja tu unción fluir, ven a tocarme. Mi Señor, mi Rey es tuyo, todo mi corazón. Ven ahora a recibir mi adoración. Quero ser uma ofrenda viva. Quiero ser una ofrenda viva en tu altar, mi Padre. Mi vida eu la entrego. Mi vida yo la entrego en tus manos. E aunque não haja em mim palavras, Y aunque no haya en mí palabras
palabras que decir. Quando tu amor invade mi vivir. toca em minha vida, Espírito Santo. Toca en mi vida, Espíritu Santo. Venha envolver-me, Espíritu Santo, e a renovar-me, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Pida-lhe a Ele, toca em minha vida. Toca en mi vida, Espíritu Santo. Ven a envolver-me, Espíritu Santo, y a renovarme, Espíritu Santo. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Muestra tu querer. Muestra tu querer, Espíritu Santo. Senhor nosso Deus, essa persona é de estar tomando na decisão hoje, e não na decisão movida por uma emoção, por uma canção, mas uma decisão movida por tu palavra. Edia quer, Jesus, que tu entres à la vida de Edia hoje. Edia não quer ser como Jerusalém, que foi destruída porque rechaçou tu visitação. Edia quer, Jesus, aceitar tua invitação. Ela quer. Se você decide entregar, mas entregar de hecho sua vida ao Senhor Jesus, você quer que Ele entre e seja o Senhor de sua vida, o Senhor de sua alma. Então levante suas manos para Ele. Levanta. Só você que vai ser isso. Não com emoção, mas com a cabeça. Você decide entregar-se a Jesus. Espírito de Deus, descenda sobre essa persona a hora. Restaura-la a hora. Restaura sua alma. Restaura-la. Espírito Santo, entra nesta vida a hora e llena-la de ti em nesse momento. Porque tu presença não és uma emoção, tu presença é certeza. Quando tu entras, a persona passa a ter certeza de que tu estás com Edia, de que Edia não está mais sola, de que Edia não está mais abandonada, aunque ela fisicamente não tenha nadie, mas ela estará acompanhada por ti. Espírito Santo, entra neste coração e llena essa persona ora. Entra, Espírito Santo, e llena essa persona dessa certeza, dessa paz. Eu não quero que ela sinta a paz, eu quero que ela tenha, em el nombre de Jesus, a paz que eu tenho. Essa paz eu se la doy. Recebam essa paz, a paz do príncipe de la paz, a paz de nosso Senhor Jesucristo. Aleluia. Toca em minha vida, Espírito Santo. Venha envolver-me, Espírito Santo, e a renovar-me, Espírito Santo. Muestra tu querer, Espírito Santo. Vida forte, toca em minha vida.
Espíritu Santo, muestra tu querer. muestra tu querer, Espíritu Santo, Muestra tu querer. muestra tu querer, Espíritu Santo. Delante de usted, en el compartimento está la Santa Cena. Se usted realmente se entregou a Jesus, então usted vai participar com nós de la Santa Cena, porque la Santa Cena é pacto. Amém? Então se agarre aí. Se usted decidiu, bispo, eu decidi entregar minha vida ao Senhor Jesus Cristo, agarra la Santa Cena. Solamente usted que tomou essa decisão. Eu quero Jesus em minha vida. Eu não vou rechazar Jesus como aquele povo em Jerusalém lo rechazou. Eu não vou perder o dia de minha visitação. Você está aqui hoje porque Jesus lhe trago, porque Ele quer entrar em sua vida. Mas Ele quer isso, Ele quer compromisso, Ele quer pacto. Amém? E a Santa Cena é isso. A Santa Cena é pacto que nós outros hacemos com nosso Senhor. Então se agarra aí a Santa Cena, por favor, e vamos participar juntos desse momento. Cierre os olhos, por favor. Cierre os olhos. Agarre o pão, por favor. Levante o pão. Cristo já nos preparou Manjar que nos compró y ahora nos invita a cenar com celestial maná. con celestial maná. Por la gracia Dios nos da. Vem hambriento a tu alma. Ven hambriento a tu alma, sacia. Vem na cenar. Ven a cenar. El Maestro llama. Ven a cenar, que hoy mismo tú te puedes saciar. Que hoy mismo tú te puedes saciar. Poucos panes multiplicou, Pocos panes multiplicó. água em vinho transformou. Agua en vino transformó. Ven hambriento a Jesús. Ven hambriento a Jesús. Ven a cenar. Se alguém todavia não tem a Santa Cena, levante a mão que obreiro lhe leva a Santa Cena. Se alguém todavia não la recebeu, por favor, levanta sua mão que o obreiro se la lleva. Graças a Deus. Cierre os olhos agora. Quem sediento se encuentra, ven a Cristo sin tardar. Ven a Cristo sin tardar, vino puro y sin mezcla Él nos da. E também dá vida ao pão, Y también da vida al que pan, nos traz consolação. que nos trae consolación. E aqui que preparado já está. He aquí que preparado ya está. Ven a cenar, el Maestro llama. Ven a cenar. Que hoy mismo tú te puedes saciar. Que hoy mismo tú te puedes saciar. Poucos panes multiplicou. Pocos panes multiplicó. Água em vinho transformou. Ven hambriento. Ven hambriento a Jesús. Ven a cenar. Senhor Jesus, levantamos o pão, porque na noite que tu fuiste traicionado, o Senhor tomou o pão e, havendo dado graças, lo partiu e dijo: tomem, comam, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacedlo todas as vezes que os acordeis de mim. Senhor Jesus,
Essa semana, principalmente, nos acordamos todo o que tu hiciste, todo o que tu sofriste por nós outros, o preço que tu pagaste por nossa redenção, por nossa salvação, e não podemos rechazar isso, Senhor. E por isso que decidimos unir-nos a Ti, através desta Santa Cena. Queremos, Jesus, essa aliança, esse pacto, de que Tu estás em nós outros e nós outros estaremos em Ele, Senhor. Eu lhe pido, consagra este pão, converta-lo em Tu carne, para que todos os que comam recebam vida, em nome de nosso Senhor Jesus. Coma do corpo de Cristo agora. Aleluia. Receba vigor, força. O corpo de Cristo nos dá saúde física, nos dá fortaleza. Aleluia. Seja renovado em suas forças, seja fortalecido em seu homem interior. Aleluia. Levante a copa, porque depois de haver comido, o Senhor tomou a copa e digo: Esto es mi sangre, que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto com mi Padre. Porque todas as vezes que comais este pão e bebais esta copa, la muerte del Senhor anunciai, hasta que Ele venga. Senhor Jesus, transforma este jugo de uva em Tu preciosa sangre, que lave todos nossos pecados, nos santifique para Ti, para que nosso corpo seja morada de Tu Espírito, para que nosso corpo seja o templo do Senhor. Aleluia. Eu consagro esta copa, para que seja a sangre preciosa que Jesus derramou na cruz. E os que creem digam amém. Beba a sangre de Cristo agora e adore a Deus, glorifique a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Señor poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Al Señor poderoso Dios. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Santo, Santo. Santo, Santo. és o Senhor, Es el Señor. poderoso, Poderoso. digno de honor, Digno de honor. digno de honor. Digno de honor. Eres santo, Eres santo. Santo. Es el Señor poderoso. Digno de honor. Digno de honor. Amén. aleluia, aleluia, oh aleluia,
Você está ante Deus, minha amiga, meu amigo. Adore-lo aí agora. Diga-lhe todo o que você sente por Ele. Agora. Isso. Rasga seu coração. Diga todo o que você sente por Ele. Abra seu coração agora e diga todo. Ele quanto você o quer, Ele quanto você o deseja, Ele quanto você quer que Ele entre em sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito, entra, Espírito Santo, nessa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Senhor Jesus. Tu eres digno de ser adorado, de ser alabado, de ser glorificado. Receba toda a glória. Receba, Jesus, a adoração de tu pueblo. E llena-los de ti. Llena-los de tu presença, meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Senhor poderoso Deus, aleluia, aleluia, al Senhor poderoso Deus, Aleluia. Receba essa paz. Tenha paz. Jesus lhe dá paz. El Rei, el Príncipe de paz, entra em seu coração agora. Se livre dessa depressão. Se livre da tristeza, da angústia. Se livre do vazio. Jesus llena todos os vazios agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças, ó Deus. Graças, meu Salvador. Graças, meu Senhor. Amém. E graças a Deus. Bem forte que és para Ele. A Ele toda a glória. Graças a Deus. Amém.